É surreal. Eu vou te mostrar agora algo mais do que inacreditável, porque quando eu recebi essa notícia, eu fiquei em choque. É aquele tipo de coisa que você diz só acredito vendo, mas aí você vê e não acredita. Se segura aí na cadeira porque você também não vai acreditar no que você vai ver agora. Olha aí. Antes de crucificar um homem, o humilhe em praça pública. O que eu vou te falar que agora você não vai ver em lugar nenhum. Uma tática clássica usada por regimes autoritários. Antes da punição, vem a humilhação pública. E é exatamente isso que estão fazendo com o Bolsonaro. Vou te revelar 3 táticas que estão sendo usadas contra ele agora e que você não vai ver em nenhum jornal, em nenhum lugar na internet. Número 1. Dessensibilização coletiva. O ser humano reage com força ao inesperado. Se um parente querido sai de casa saudável e morre num acidente, é um trauma. É brutal, é imediato. Agora, quando alguém adoece aos poucos, perde a vitalidade, fica desacreditado, passa um ano na cama, a dor vai sendo digerida lentamente. E quando a morte chega, o luto já veio antes. E é isso que estão fazendo com o Bolsonaro. Eles não querem um choque. Querem que o Brasil vá aceitando aos poucos a ideia de que ele já está preso, que ele já está morto. Quando tudo finalmente for consumado, não vai haver reação, porque o povo já estará anestesiado. 2. Humilhação como arma de controle. Você acha mesmo que essa tornozeleira eletrônica é só precaução? Querem humilhar o homem, o trabalhador, que não tem o seu nome envolvido em casos de corrupção. Querem que ele chegue em casa e a filhinha pergunte: "O que é isso, papai?" Eles não estão apenas punindo, eles estão quebrando psicologicamente, publicamente, a imagem de um homem que nunca foi envolvido em nada disso. É assim que se destrói uma liderança, não com prisão, mas com vergonha pública. 3. Psicopatia do poder. Alexandre de Moraes, todo-poderoso, poderia prender Bolsonaro hoje mesmo com apenas uma canetada. Mas ele não faz isso. Psicopatas não gostam de finais rápidos. Eles gostam de controle. Eles gostam de assistir o sofrimento da vítima antes que ela morra. Antes de matar, eles vão retirar cada unha, cada fio de cabelo, para que tudo seja extremamente lento e agonizante. Bolsonaro não pode mais sair à noite, não pode usar redes sociais, está impedido inclusive de falar com o próprio filho. E o pior de tudo é que o silêncio daqueles que podem falar se torna um combustível para essa psicopatia. Eu sei, dá vontade de desistir, de sumir, de ir embora desse Brasil. Mas é justamente isso que eles querem. Eles não querem destruir apenas um homem, eles querem ver um povo ajoelhado. Não se curve, não aceite e não se acostume com essa censura. Porque enquanto houver quem pense, quem questione, quem resista e que, sobretudo, não se cale, eles jamais vão dominar tudo. Essa luta não é só de políticos eleitos. Essa luta é do povo. O problema é que estamos calados demais. Eu fico me perguntando se o Bolsonaro fosse o Glauber Braga. Se o Bolsonaro fosse um corrupto. É incrível ver como os corruptos, os comunistas, as pessoas ligadas ao Hamas, Hezbollah, eles têm mais apoio dos outros deputados do que uma pessoa honesta como Jair Messias Bolsonaro. Não tem nenhum crime para poder dizer Bolsonaro foi condenado por causa desse crime aqui. A PF chegou ao cúmulo de dizer que a culpa da taxa do Trump é do Bolsonaro e que isso seria o suficiente para poder colocar a tornozeleira eletrônica nele. Bem, eu digo a vocês, onde estão os deputados e senadores, por exemplo, Damares? Como é que Damares se elegeria sem Bolsonaro? A lista é grande, não é só ela. Mas onde estão os políticos que só se elegeram por causa do Bolsonaro? E por que essas pessoas não estão fazendo tipo um cordão humano? Por que essas pessoas não estão ali protestando e pelo menos falando, parando todas as votações no Congresso por causa dessa tornozeleira eletrônica absurda, que na verdade é uma prisão domiciliar com outros termos, né? Você precisa começar a entender, ou você cobra esses políticos, ou você vai ter que gritar sozinho amanhã, ou você já tem que gritar sozinho hoje, mas que esses políticos precisam ser reconhecidos como são, covardes. O poder ele não vai retroceder de forma espontânea. Então, na minha visão, eles não vão falar, exageramos, vamos retroceder aqui. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é a ajuda vinda de fora, é o big stick, é o porrete. É o porrete metafórico, né? É vir a pancada, as sanções, enfim, tanto coletivas como individuais, e aí sim eles voltarem para a caixinha. Mas espontaneamente, na base da conversa, isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer na base do porrete metafórico, né? Diga-se de passagem. Agora, você estava falando aí, Adriles, sobre
o fato dele não estar se sentindo desesperado. Isso aqui eu faço parte aqui de alguns poucos grupos, né? Eu não consigo ter muito tempo para grupo, eu quase não escrevo nos grupos, mas às vezes eu dou uma olhadinha para ver o que o pessoal está falando, e eu vejo muita gente sempre nesse debate. Alexandre está ou não desesperado? Alexandre está ou não angustiado? Isso aí, assim, a gente tem que reconhecer que isso é uma coisa que a gente não tem como saber, a gente só tem como especular. E a questão é a seguinte: o fato é que eles mandaram um emissário à Casa Branca para tentar resolver essa questão. Isso aí eu te falo com toda a segurança, porque isso aí o próprio Paulo Figueiredo já falou isso publicamente, e agora eu vou dizer uma coisa no ar, que eu não falei isso antes. Eu só não disse isso antes porque eu não estava autorizada a dizer. Só que como o Paulo Figueiredo já falou no ar, então agora eu posso falar. Alguns dias antes, eu soube dessa história pelo próprio Paulo Figueiredo, tá? Num almoço em Miami. Tá? Eu estava em Miami, eu, o meu noivo e o Paulo Figueiredo almoçando, né? Nós três. E nesse almoço, o Paulo Figueiredo nos contou o que aconteceu com detalhes nesse dia dentro da Casa Branca, em que esse emissário do governo, né, não se pode revelar o nome, esse emissário do governo foi à Casa Branca, bateu lá, né, com o rabinho entre as pernas, pedindo para negociar. E qual não foi a surpresa desse emissário quando ele chegou na sala, ele foi recebido na sala de reunião e chegou lá, quem estava lá dentro? Para surpresa dele estavam Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. O sujeito ficou branco, ficou verde, ficou azul, tentou ali argumentar alguma coisa, não sei o quê, sei lá, foi ouvido por 10 minutos e recebeu a seguinte resposta: muito obrigada aqui pelo seu comparecimento, tal, não estamos interessados. E foi escoltado até a porta e se retirou. Então, assim, essa história, depois o Paulo Figueiredo contou, eu já estava sabendo disso, porque ele me contou num almoço. Então, assim, isso aconteceu. Então, para se ficar enviando emissário para tentar discutir, para tentar fazer acordo, para tentar não impor sanções, isso significa que, no mínimo, um extremo desconforto e até mesmo um certo medo já tomou conta. Senão, se eles estivessem, não vai acontecer nada, eles não mandariam emissário. Então, assim, a história do emissário é real. Eu ouvi do próprio Paulo, muito antes dele contar nas redes, enfim, eu já estava sabendo disso. Então, eu acredito sim, que ele pode não estar desesperado, mas porque ele é um tipo, ele é uma personalidade que claramente ele só avança, ele sequer, acredito eu, tudo especulação, né? Para mim, ele não consegue ser dominado pelo medo e mais aceitar que está com medo. Ele é tão soberbo, né? O soberbo não enxerga o perigo, ele se recusa a enxergar. Ele continua caminhando resoluto na direção do abismo. Assim, está todo mundo vendo que isso vai acontecer, mas ele não vai retroceder, porque ele é soberbo demais para fazer isso. Então, entre retroceder e continuar caminhando o valentão na direção do abismo, ele vai continuar. Essa é a minha visão, assim, a minha leitura das coisas. Fantástico, Lud. Deixa eu aproveitar e colocar também uma atualização para a nossa audiência. Pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like no canal do Fio Diário. A gente está passando em vários canais, mas sai agora, vai no YouTube, canal do Fio Diário, ativa a notificação, se inscreve, vê se você está inscrito de fato e deixa o like, que para nós isso é muito importante. A gente tem um vídeo aí, Will, para colocar para o pessoal. O vídeo da fala do Bolsonaro numa coletiva agora de imprensa, há pouco tempo. Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares em cima de mim é aquilo que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Estou restrito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, que eu estou também dentro dele. Tá? Os outros
Você não responde perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para... Ludi, a gente estava falando aqui no começo do programa, e está na decisão aqui, né? Está plenamente demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes contra a soberania nacional e independência do Poder Judiciário, mediante uso de grave ameaça em razão da existência de uma campanha criminosa. Campanha criminosa. Essa você já ouviu, Ludi? Você, como juíza criminal, você já ouviu campanha criminosa em algum lugar do Código Penal? Olha, Marco Antônio, isso aí é aquela velha história do uso e a criatividade. Método Ayrton Vieira de lidar com quando ele quer punir e não tem como, né? Usa a criatividade, né? Campanha criminosa. Quer dizer, o campanha criminosa, na verdade, é um nome bonitinho que ele está encontrando para criminalizar ações políticas. Eu estava olhando aqui os crimes que estão sendo imputados ao Jair, né? Jair e Eduardo, né, que eles estão sendo considerados em conjunto, que é o artigo 344 do Código Penal, que é a coação no curso do processo. Pensando, coação no curso do processo significa você praticar uma conduta capaz de fazer com qualquer dos agentes que atuam naquele processo, em alguma posição processual, ou juiz, ou MP, ou testemunha, ou investigado, ou réu, enfim, fazer com que qualquer uma dessas pessoas não faça aquilo que tem que fazer, ou faça aquilo que não tem que fazer. Isso é você coagir alguém que está envolvido em algum processo, em alguma posição processual. Por exemplo, quando você ameaça uma testemunha, alguma coisa assim, ou ameaça um juiz para que ele não julgue ou julgue de certa forma, você está coagindo alguém no curso do processo. Artigo 344. Agora, eu pergunto, qual que é exatamente a coação que o Eduardo e o Jair estão fazendo e a quem? Assim, quer dizer, o Trump, ele ameaça quem ele quiser. Se quiser ameaçar o Brasil com sanção, ele é presidente dos Estados Unidos. Agora, você chamar uma ação política de coação no curso do processo, assim, é uma interpretação extremamente criativa, né? Outra coisa que eles estão sendo acusados aqui é de organização criminosa. É a Lei 12.850, artigo 2º. Então, o pai e filho estão sendo colocados como sendo uma duplinha que configuraria uma organização criminosa, mas a gente precisaria de mais gente. Eu não sei quem que eles estão colocando aqui, aí tem que ler a decisão toda. Precisaria ver quem que eles estão colocando aqui a mais para configurar a organização criminosa, né? Porque precisaria de mais gente, mais do que duas. Enfim, aí tem que ler a decisão com mais calma. E artigo 359-I, que é atentado à soberania. Tem um crime no Código Penal, aliás, aí fica aqui a minha crítica, que o próprio Jair Messias Bolsonaro aceitou, né, não vetou essa parte do Código Penal. Para mim, quando surgiram esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, ali eu já vislumbrei, sabe quando você vislumbra o iceberg, assim, você está no Titanic, você está vislumbrando o iceberg. A gente fala desse iceberg faz tempo. Era isso. Então, enfim, agora ele mesmo está sendo, ele sim, coagido pelo Supremo Tribunal Federal. É lamentável. Os caras, eles citam, na hora que eles vão falar, no trecho aqui do dispositivo, Ludmila, o imortal Machado de Assis proclamava, os caras citam Machado de Assis, abre aspas, a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional.
Com a condição de ser numa democracia. A soberania nacional é a soberania do povo que decide a escolher e ser representado por seus representantes. Quando há um divórcio entre os representantes do povo, quando há um divórcio entre o judiciário do povo, que se coloca além da soberania nacional do povo, a gente tem o que se chama, para citar outro imortal, um sujeito que chamava Rui Barbosa, a pior das ditaduras, que é a ditadura do judiciário. Faltou isso. Eles citam Lincoln. Ele fala aqui, olha, não, juro para vocês, é um festival, isso daqui é um festival sádico do Alexandre de Moraes. O STF sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional, em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do judiciário, calma que tem mais. E os princípios constitucionais brasileiros, devendo sempre ser lembrada a lição de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, responsável pela manutenção da União e pela proclamação de emancipação, que afirmava que, abre aspas, os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Ô, Marco, o que está acontecendo? Qual que é a leitura semiótica que você pode fazer dessa decisão? Eu sempre disse, você também disse, que a ditadura brasileira era perfeita porque ela se travestia da defesa dos interesses da democracia. Ainda tinha a anuência da grande mídia. O que eles estão fazendo agora com a questão do tarifaço do Trump, em que eles colocam o Trump como inimigo da soberania nacional, tudo que a gente está fazendo agora e que a gente fará de agora em diante são atos heróicos em nome da defesa da soberania democrática do povo. Se a gente prende o Bolsonaro, se a gente exila a Ludmilla, se a gente censura o Marco Antônio, se a gente massacra o Adriles, é em nome da democracia e da soberania contra os interesses conspurcados da extrema-direita golpista americana. Esse discurso é o discurso de Nicolás Maduro e é o discurso do Barroso. Eles estão jogando pro tudo ou nada. Ou seja, eles estão aproveitando do tarifaço para dizer que o Brasil é soberano e não depende dos Estados Unidos. É o velho discurso, nós contra os Yankees da esquerda mundial. É isso. É uma perseguição que eles estão fazendo, né, travestido de justiça, só isso, né? Eu acho que é um projeto de aniquilar politicamente qualquer liderança de direita, né, pela via judicial. É apenas isso que eles estão fazendo, né? É uma farsa, é uma grande farsa. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Estou olhando aqui a parte final da imposição de medidas cautelares. Ele fala o seguinte: o Jair está proibido de se ausentar da comarca, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, tá? E vai ter que se recolher, fazer recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19 horas até as 6 horas da manhã. É prisão domiciliar. Não é exatamente, é uma prisão domiciliar mais amena. Por quê? Aqui está dizendo que vai ser no período noturno, entre as 7 da noite e as 6 da manhã, de segunda a sexta. E no final de semana, vai ter que ficar em casa o dia inteiro, nos dias de folga. Aí a consideração que eu quero fazer é a seguinte: quando você, na qualidade de juiz, você decreta uma cautelar, você tem que ter alguma coisa em mente. Bom, o que essa cautelar vai ajudar no processo? Quando que o juiz geralmente decreta essa cautelar do recolhimento noturno? Eu, por exemplo, no tempo em que eu trabalhava na vara criminal, mexia com processo, eu decretava essa cautelar quando aquele recolhimento no período noturno fosse necessário para evitar crimes. Eu vou dar um exemplo muito claro, que acontecia demais. Processos de Maria da Penha. Era muito, mas muito comum as mulheres apanharem dos maridos que acabavam de chegar da rua bêbados vindos do bar. Isso é mais comum mesmo, comum de centenas, assim, numa mesma vara criminal, centenas de casos idênticos. O sujeito fica bebendo na rua, até tarde, tal, chega em casa e dá cacete na mulher. É comum isso, lamentavelmente. Então, assim, como que a gente fazia para minimizar? Quando já não era mais caso de prisão, o sujeito ficava nas cautelares. E uma das cautelares sempre era proibição de sair à noite. Porque com isso, você evitava que o cara fosse para o bar, como ele estava habituado de madrugada. Não sei por que muitas vezes de dia eles não têm essa vontade de beber como eles têm à noite, de ficar até de madrugada. Mas, enfim,
evita que ele chegue em casa de madrugada bêbado e bata na mulher. Então, assim, faz algum sentido esse tipo de medida. Então, agora eu pergunto para você, qual sentido faz proibir o Bolsonaro de sair à noite e aos finais de semana e permitir que ele saia de dia? Porque é isso que está dizendo aqui. Porque se a intenção é evitar que ele fuja, ou evitar que ele fale com algum embaixador, com algum diplomata, etc. e tal, ele poderia fazer nesse período que ele está livre, ainda com tornozeleira eletrônica. Então, assim, veja que é uma medida apenas com a finalidade de humilhar a pessoa, e não com uma finalidade, realmente uma efetividade jurídica. Né? Não existe nenhum fundamento para isso. Nenhum fundamento. Ludi, tem um trecho aqui, a gente pode baixar? A gente acabou de... vocês acabaram de mandar aqui, o Cláudio mandou no grupo das pautas. Você lembra do Carlos Aires Brito, não? Você gostava do Carlos Aires Brito quando você estudava direito? Não? Não. Eu achava ele inteligentão, ele era o juiz poeta, né? Então ele sempre declamava... Horroroso poeta. Sempre declamava uma poesia, ele tem livro de poesia. É horrível. Eu sou poeta, E eu comecei, eu gostava. Aí eu descobri que ele fez campanha pro Lula e foi candidato a deputado federal, acho que pelo Ceará, pelo PT. Ele dirigiu o Lula para cima e para baixo em uma das campanhas presidenciais do Lula, o Carlos Aires Brito. Por isso que eu falo, eu olhava encantado para os ministros do STF e 2 minutos depois o encanto caía, ele desaparecia, porque você falava, bicho, isso daqui tá tudo instrumentalizado. A gente acha, o Zanin. Pô, os Zanin já estão esfregando na nossa cara que a corte virou um reduto petista, porque o Carlos Aires Brito já era do PT. A indicação do Carlos Aires Brito para o Supremo veio pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, que nem... Se tem uma ala radical da esquerda comunistoide, e esse é um comunista que come muito caviar, é a turma do Celso Antônio Bandeira de Mello, que manda na PUC São Paulo, que inaugurou todos os cursos de pós-graduação lato sensu, lá na década de 80, no começo. Eles é que começaram essa cultura de pós-graduação lato sensu para idiotizar as pessoas dentro de um direito administrativo totalmente enviesado, né? Eu lembro disso. E tudo isso para falar que a gente conseguiu baixar o vídeo. Vamos colocar para vocês. A teoria, a avaliação preliminar é de que a Polícia Federal está calçada, está bem fundamentada. Está saindo em defesa, volto a dizer, do princípio supremo da democracia. Não vejo atitude abusiva por parte da Polícia Federal e menos ainda do ministro Alexandre de Moraes, que é membro do Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer que pelo artigo 102, cabeça da Constituição, existe primordialmente, fundamentalmente, para a defesa da Constituição, para a guarda da Constituição como lei formalmente suprema e para o princípio supremo da democracia. Vale dizer, olha, para entender melhor, o Supremo Tribunal Federal existe primordialmente, fundamentalmente, elementarmente, para guardar o princípio substantivo da democracia, porque a democracia é o princípio maior da lei suprema, da lei maior do Brasil, que é a lei, que é a Constituição. Volto a dizer, a única lei feita pela nação e não pelo Estado, e que por isso mesmo é a única lei que não tem número. Então, em princípio, está se defendendo o princípio maior da democracia. Eba! Democracia! Sergipano, tá? Não é cearense, não. O Girão tá ouvindo a gente até agora. Falou, não é cearense esse cara, não. Sergipano. É isso aí. Igual a gente estava conversando há pouco, Marco Antônio. Eles estão dobrando e triplicando a aposta para uma suposta pseudo-defesa da democracia. Em nome do... Você censura, você persegue, você dá uma prisão domiciliar para Bolsonaro, para humilhá-lo, finge que estão com medo que ele fuja do país, porque aí a democracia seria ameaçada. A democracia está ameaçada por quem? Pelo Donald Trump, que está impondo uma tarifa de 50%, porque o Trump quer restabelecer a parceria com um país democrático, coisa que o Brasil não é, e aí eles interpretam isso como um ataque à soberania e à democracia nacionais, vinda por agentes externos, com ajuda e conluio do presidente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e seus apoiadores que querem implementar uma ditadura no Brasil. A questão é, você pega esse discurso e vira de cabeça para baixo.
A ditadura está implementada, ela persegue pessoas, persegue Bolsonaro, persegue Eduardo, cria inquéritos com crimes que não existem, e quem tenta tirar o Brasil da ditadura de fora é visto como atacante da democracia brasileira. É exatamente o discurso demoníaco da realidade. E eu queria, Juliana e Ludi, o cara conseguiu tirar a palavra democracia do negócio. Ele achou um jeito de cavar uma democracia. Democracia serve para qualquer coisa hoje. É isso aí. Agora, que diferença dele para o ministro Marco Aurélio Mello, né? Quer dizer, são dois ministros aposentados, né, do STF, sendo que um é isso aí que a gente viu, né? E o outro é o Marco Aurélio, que já tem vindo a público nos últimos tempos, né? Outro dia, inclusive, ele deu uma entrevista, eu não lembro para qual veículo, e sentando pau. Inclusive, ele, na qualidade de ministro do STF ainda, ele foi o único voto que, no sentido de não dar andamento ao inquérito do fim do mundo. Ele, inclusive, ele leu o livro Inquérito do Fim do Mundo, eu tenho até um print em que ele pega o livro, assim, numa entrevista que ele deu, também não lembro para qual veículo, ele falou, eu estou lendo aqui esse livro, que ele é pequeno no número de páginas, mas é um livro muito, muito relevante, muito interessante, que fala coisas certas, tal. Então, assim, o Marco Aurélio Mello, com certeza, nesse momento, seria uma voz dissidente, né, nesse mar de lama que a gente está vendo. A gente fez um programa, e a gente tem falado bastante isso, Ludi. A direita ela precisa agora percorrer um caminho um pouquinho mais objetivo, sensato, deixar o ruído de lado. Tem muito ruído. Tem muita gente maluca que fala... eu já ouvi gente falando guerra civil, né? Guerra civil com 5 milhões de armas e, né? E brasileira. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa que fala em guerra civil é: primeiro, você tem arma? A pessoa, não. Você sabe atirar? Então, assim, a única forma da gente sair desse atoleiro é por meio da criação de uma rede orgânica constante de denúncia, de abuso. É organização. A gente precisa se organizar. O que está acontecendo aqui é a esquerda aposta na inação, a esquerda aposta na desmobilização. Tem muita gente aparecendo por aí falando, nada adianta. Aí vem o niilista de plantão falar, nada adianta. A culpa está sempre nos outros. Porra, ele fala como ressentido da esquerda, esse cara. Ele não assume nada de responsabilidade. Ele não olha o jogo como sendo parte do jogo. Ele olha como sendo um espectador, como se ele tivesse sentado numa arquibancada vendo um teatro acontecer. É essa postura que tem que mudar. É isso que tem que mudar no DNA da nossa cultura e do nosso povo, sabe? Parar de olhar as coisas como espectador. Volume faz diferença, sim. A esquerda nem volume tem. E faz gritaria, entra no Itaú, faz aquela puta balbúrdia, né? Não tem tanto seguidor da esquerda, assim, de rua, de mobilização, mas eles são organizados e a gente não. Então, com esse espírito, meus amigos, eu queria... posso pedir licença para ler os superchats para vocês? Porque... Posso ficar mais 5 minutinhos, depois eu tenho que me retirar, infelizmente. Muito bem. E se você quer ajudar na mobilização, contato@fiodiario.com é o nosso meio de poder ajudar a fazer parte dessa organização. A gente precisa de professor, precisa de juiz. Agora, a galera tem que sair da toca. Tem que sair da toca. Juiz vai começar a aparecer e fazer nota de repúdio em grupo. Vai esperar a Magnitsky ser aplicada para fazer aí a primeira nota de repúdio. O Brasil tá pegando fogo já. Nota de repúdio vai chegar... o presidente da República. Vamos tratar as coisas com coração. Vamos piorar. O Alexandre de Moraes está usando um eufemismo. Isso é prisão. Você ficar a noite inteira dentro de casa, o fim de semana inteiro dentro de casa, com tornozeleira eletrônica, sem poder se comunicar com o filho, sem poder usar... Isso é prisão, gente. A OAB cadeia light, mas é uma cadeia. A OAB andava calada, né? Só que essa semana finalmente fez alguma coisa certa, né? Quando o Alexandre calou o Chiquini, a OAB se manifestou a favor do Chiquini. Mas ainda tá too little, too late. Tá tudo too little, too late. Tá tudo muito embrionário pro estado bizarro de coisas que a gente chegou. Então, tá na hora de dar um chacoalhão. A hora de despertar chegou. Chegou. Aí,
Qual é a intensidade de crise diplomática que a gente tem que chegar? Por que eu tô O que falando mais, isso? né? Porque O que mais? o Marco Aurélio Mello é vocal, o Ives Gandra é vocal, até o Aldo Rebelo comunista é vocal com relação ao abuso do Supremo, mas eles não falam que tem que fazer com o abusador. Fala que tem que esperar a eleição, que tem que ir para as redações de jornal. Ou seja, é uma utopia frente a uma ditadura massacrante. Pelo amor de Deus. A aristocracia e a elite intelectual da direita não é vocal sobre o que fazer com o abusador. Não pode falar, são meus amigos, eles estão equivocados. Mas eles estão agindo com ódio, como carrascos. Ele mesmo, Ives Gandra, falou. Não, mas estão equivocados. Não precisa fazer impeachment. Pô, aí não dá, cara. Aí não fica difícil. Com essa eu tenho que me... Antônio, eu tenho que ter um compromisso agora. Vai lá, beijo. Adriles, com Deus. Tchau. O Adriles é meio caótico, né? Ele desliga depois, ó. Ele faz que nem... Sabe quando você dá tchau pra sua tia-avó e ela não sabe mexer direito no botão de desligar? Fica um tempinho. Vamos lá. Rapidinho, eu vi aqui um trecho da decisão que diz que a publicação da carta-mensagem do presidente norte-americano atentatória à soberania nacional e com claras e expressas ameaças ao poder judiciário brasileiro. Então, ele aqui está dizendo que o Trump está ameaçando a soberania nacional, está dizendo com todas as palavras. Olha, pelo que a gente sabe do Trump, ele é um cara que leva as coisas para o pessoal. Ele sabe, bom, publiquei essa carta ontem, hoje vi essa reação do Moraes, então eu prevejo que ele vai fazer alguma coisa, talvez até mesmo hoje. Né? Talvez hoje, talvez amanhã. O fato é... Ludi, você é um puto exemplo, cara. É foda. A galera não faz abaixo-assinado, nem montar grupo monta. Com medo. Grupo de WhatsApp. Eu tava falando com um professor universitário de Universidade Federal. Grupo de WhatsApp. Marco, pra gente conseguir chegar nos caras, a gente tem que falar de outro jeito, né? A gente é em prol das liberdades, tarará, tarará, mas não fora Moraes ou pelo impeachment, porque vai afastar as pessoas. E é isso que impressiona. É muita gente falando, não faz nada, menos, não seja tão intenso. E agora eu não sei qual é o nível de inferno que eles querem chegar para começar a fazer alguma coisa. Parece que tem que pegar fogo no gabinete do cara para ele sair do gabinete. Senão ele fica lá. E a remuneração tá posta, tá lá. Todo mês vai cair. O Estado não atrasa pagamento de promotor, de juiz. Agora, esses caras eles estão em falta com a gente, Ludi. A classe, em grupo, em peso, em notas, tá em falta com a gente. É uma desgraça, é uma vergonha. E recentemente um juiz de Minas, né, do TJMG, né, ao qual eu sou vinculada, né, serei vinculada pro resto da vida, né, aposentada por eles, esse juiz chamado Lourenço, de Uberlândia, ele tomou uma do Alexandre de Moraes. Ele, como juiz da execução penal de Uberlândia, ele concedeu a progressão de regime àquele cara do relógio, que derrubou o relógio. Ele estava preso em Uberlândia. E, inclusive, o entendimento, sumulado, no sentido de que cabe ao juiz da execução penal do local onde o cara está preso, cabe a ele tomar todas as decisões quanto à execução penal do cara, ou seja, livramento condicional, progressão de regime, substituição de pena cautela, saidinha, qualquer coisa vai caber ao juiz da execução. Então, ele fez aquilo que tinha que fazer. O Alexandre de Moraes ficou possesso e foi lá e mandou instaurar procedimento disciplinar contra o cara, e o TJMG bovinamente e imediatamente, instaurou procedimento disciplinar contra o cara, acho que até o CNJ instaurou também, enfim, foi ouvido pela Polícia Federal o sujeito. Eu só fiquei olhando essas coisas, escrevi até um artigo sobre isso. Eu fiquei pensando assim, olha, tudo isso eu avisei na época, ninguém quis se unir a mim. Deixa a Ludmilla se ferrar para lá. Agora eles estão tendo que passar por isso, tendo que prestar depoimento em Polícia Federal por decisão judicial legítima que deu. Então, tá bom, chupa essa manga. Chupa essa manga.
Posso abusar de vocês mais um pouquinho para a gente ler os superchats a partir de 50? Que hoje o pessoal, a audiência, a gente está com mais de 21 mil pessoas em vários canais, muito feliz, obrigado. Não esqueçam do like, ajuda demais a gente a crescer. Vamos lá, Will. Superchats a partir de 50, temos aí? O Radamés Souza, não havia Senado e não havia, era Câmara em 26? Isso é muito óbvio. O Lula já disse anos atrás que deveria ficar para sempre na presidência. Beijos. Não haverá mesmo, talvez ele queira falar isso. Bem, ok. Obrigado, Radamés. Eu não sei para onde isso vai. Valeu. O Lorde Félix, consegue ler para a gente o Lorde Félix, Ju? Professora Ludmila, eu te chamo assim porque juiz é apenas um título. Há um elo espiritual entre professor e aluno. Este jamais se extinguirá. Nossa eterna gratidão por ser exemplo de resiliência e força contra a tirania que nos quer escravizar. Muito bonito. Um abraço aí para o Félix. Ele é aluno das antigas. Que legal. Um abraço, Félix. Valeu. Ele está sempre aqui no Show da Manhã. Obrigado, Lorde Félix. Vamos lá? Cíntia Bolívar. Marco Antônio, estarei na Praça da Liberdade nesse domingo, em todos os outros até voltarmos a ser livres. Sou muito grata por sua iniciativa, por favor não desista, precisamos de líderes. Obrigado, Cíntia, obrigado pelo carinho. E é o que eu acho, é um dever moral nosso de criar conexões, boas conexões, criar rede. A rede é local, é núcleo, tem que ter núcleo, mas para isso tem que ter um mínimo de organização. Vai ser em Belo Horizonte, Marco? Vai ser em BH, na Praça da Liberdade. Isso. 10 da manhã. Eu vou anunciar nas minhas redes. Obrigado. Eu postei no meu Instagram. Eu vou pegar lá. Vou repostar, vou fazer mais chamada também. Porque a questão aqui a gente não está preocupado com a quantidade de pessoas que lá estarão. A gente quer criar conexões reais, de grupos reais. A gente quer sair da rede social e pisar no chão que todo mundo anda e começar a fazer um negócio mais olho no olho. Acho que esse é o ponto. Resistência, cara. Ludi, eu estava falando ontem em alguma reunião que a gente é contra a cultura, a gente é resistência. Aí você vai pegar esse discurso, né, originalmente ele é da turma da esquerda, né? A gente precisa de um manual de sobrevivência nesse sistema opressor. Cara, o cara de esquerda falava isso Nós somos hoje em dia. Sem ser oprimido. E a gente está sofrendo exatamente tudo que eles prenunciaram, ou falaram, ou dizem que era uma perseguição deles, agora está caindo na nossa cabeça. É uma coisa de maluco isso. No caso, obrigado. Eles são os revolucionários, né? Nós somos os contra-revolucionários, né? Só fazendo esse alerta aí para o público do Fio Diário. Nós somos contra-revolucionários. Chamar de revolucionário é chamar de malucão, de esquerdista, de tirano, né? O contra-revolucionário é aquele que está tentando desfazer a revolução desses malucos. Vamos lá. Aí a gente tem um do Bruno ACS. Brunão, escancararam que consegue ler, Lud, pra gente? A do Bruno? Escancararam que as ações criminosas são todas as articulações políticas que desagradam o STF. Ou seja, se o Congresso Nacional pautar anistia, impeachment ou alterações legislativas que retirem poderes dos ministros do STF, toma inquérito no STF. É a criminalização da ação política, exatamente isso. Que é fenômeno de um problema maior, até porque a criminalização da ação política e a judicialização da vida. Porque eles entraram em todos os lugares. Todas as decisões do STF não invadiram só a competência legislativa de município e estado. Invadiu a nossa vida privada. Invadiu direitos e garantias individuais. O Barroso tem um livro, inclusive, com esse nome, A Judicialização da Vida. Nesse livro, inclusive, tem um trecho, não sei se eu tenho ele aqui, se está na outra estante, deve estar na sala, e ele fala assim, na cara de pau, ele diz que a expressão ativismo judicial já está muito desgastada e precisamos encontrar um novo nome. Ele fala assim, desse jeito, vamos deixar de usar essa expressão
ativismo judicial, porque já desgastou muito. Vamos colocar vamos inventar um outro nome para isso aí? A esquerda é assim, é como o Olavo falava, né? É a cobra que vai mudando de pele. Quando alguma coisa desgasta, eles vão lá e continuam fazendo a mesma coisa, só com outro nome. Aí vai mudando de pele, mas é a mesma cobra. A esquerda é isso, né? De progressista, de comunista para socialista, para progressista, eles vão brincando com fluidez conceitual para gerar essa lavagem na galera. Obrigado, Brunão. Um beijo no coração do Bruno. Mirko Fonzag, Marcão, a única forma que enxergo para sair dessa situação é o povo na rua no Brasil todo. Acabar com essa ditadura é só poder pelo povo. E a decorrência disso, né? A galera tem que lembrar que é tudo um filme. São processos, né? Você conhece pessoas, você pensa no assunto, você para fazer algum tipo de reflexão a respeito do assunto quando você está imerso nele e de pessoas falando a mesma coisa. Você confronta argumento, você vai amadurecendo. Visão, estratégia. É por isso que é um ato de reunião. Não é só uma manifestação, alguém gritar alguma coisa e o resto repetir, Não, existe mais do que isso, né, nessa intersecção aí. Obrigado, Mircão. É isso. A galera subestima muito isso. Impressionante. Roberto Dias Vieira. Bom dia, Marco. Eu sou autor do Pix mais volumoso de hoje. Obrigado, você bateu a nossa meta hoje de manhã. Quando eu soube do ocorrido com o Bolsonaro, minha revolta e indignação atingiram níveis estratosféricos. O careca sem alma merece ser punido exemplarmente por cada um dos seus crimes. Sim, a gente não vai parar até que isso aconteça. E vai ser... Se a gente chegar lá, hein? O cume tá distante, hein, Lud? O cume tá distante. O cume tá longe. Valeu, Robertão. Mas a gente não vai parar. A gente vai até o final. Valnan Constantino. Os permeia a censura tá só aumentando. Se prender o capitão, as chances serão menores ainda. Só lembrar meus amigos palmeirenses, não tem mundial. Só lembrar meus amigos palmeirenses, não tem mundial. Então eu entendi. Ele juntou duas coisas que não tem nada a ver. Mas ok. Obrigado, Valnan. Obrigado. Consegue ler, Ju, o Magneto? Como é que é Magnitsky? Sim. Quero ajudar, mas tenho medo. Se fazem isso com o Bolsonaro, imagina com o cidadão comum. Como sair sem ser esmagado pelo sistema. E é um medo que tem razão de ser, né? A gente está vendo a quantidade de pessoas que estavam lá se manifestando sem quebrar nada, sem fazer nada. Até vendedor de picolé, que estão pegando 14, 17 anos. Mas a gente não pode ter... o nosso medo é pior a vida desses caras também. A gente não tem... é o seguinte, ninguém aqui é kamikaze, ninguém aqui é suicida, ninguém aqui tem problema, eu tenho amor à minha vida, e eu quero viver muito, mas a gente não pode ficar com melindre, a gente não pode ficar hesitando, isso levou a gente para o estado de coisas atual. Tá? Eu concordo. Essa postura de autopreservação acima de um dever moral e cívico colocou a gente exatamente no inferno que a gente está hoje. Para sair do inferno, tem que mudar a postura. A mesma postura dentro do inferno vai afundar a gente ainda mais para os círculos concêntricos lá do inferno. Então, para sair, alguma coisa tem que ser diferente. A solução anterior, ou a pseudo-solução anterior, ou a não-solução, ou a inação, isso tá errado, porque a gente está agora vivendo o inferno. Se tá errado, a gente tem que mudar o comportamento. Né? Não se descolem do processo político eleitoral. Entendam isso como um movimento cultural. Né? Para a gente se libertar dessa situação de impotência. A gente vai construir a nossa potência. Mas eu não quero parecer tão emblemático assim também. Mas é só... E eu não tô... Marco, isso aí que você está falando? Oi? Marco, outro dia alguém estava me contestando porque eu estava criticando o ministro André Mendonça por ele não fazer o que deve ser feito. Por exemplo, ele tinha que ter deferido aquela liminar em MS, pelo menos para suspender a audiência até que todas as testemunhas fossem intimadas e tudo mais. Não fez. Ele não fez nada. Sentou em cima e não decidiu. Aí alguém veio passar aquele pano dizendo, não, ele pode estar sendo ameaçado. A família dele pode estar sendo ameaçada. Eu falo, meu amigo, se ele está sendo ameaçado, se ele não se preparou para isso, não vislumbrou isso, então entrega o cargo, ou se exila e denuncia, faça alguma coisa, mas
Não é para não fazer porque está sendo ameaçado. Não sei se esse é o caso, mas só porque levantaram essa possibilidade, já justificando a inércia do cara por uma possível ameaça, por um possível medo e tal. Então, não está apto para ser ministro do STF porque sente medo de ameaças. Então, entrega o cargo, meu amigo. A gente não está aqui precisando de mais um inerte para deixar a gente do jeito que está, não. E outra, a grande, e se a gente pode considerar a vida uma grande aventura, né, e às vezes um grande fardo, a gente tem que atravessar isso com algum sentido e algum significado. Viver uma vida humilhado, né, de joelho, para alguém que não seja Deus, porra, isso daí é uma vida miserável. Eu acho que o povo não quer viver essa vida miserável, essa vida odiosa, uma vida ressentida, uma vida onde você tá machucado e não pode falar, não pode fazer nada. Você vê as pessoas se ferrando, isso te desconecta e te desumaniza. Você se torna menos humano. Você se torna uma pessoa cruel quando você começa a trivializar a obscenidade, trivializar a transgressão. Mais um que caiu, mais outro que caiu. Porra, você tem um quê de responsabilidade nisso também? Todo mundo tem. E se você acha que você não tem, tem. Quem não quer responsabilidade é a galera da esquerda, que terceiriza tudo pra gente. É isso. Mas eu não tô bravo com a Juliana, tá? Eu fico efusivo. Não, eu concordo. A única coisa que eu disse... mais combativo hoje possível. Eu tô na linha de frente, eu tô sempre brigando, falando. Batendo e apanhando. Eu bato toda essa galera. Eu tenho canal direto com os advogados em Brasília que está defendendo cada atrocidade que um preso político tem. Eu vou lá e faço. Não, a única coisa que eu quis dizer é que é entendível o medo, mas apesar do medo, eu não tenho medo, você quer saber? Eu não tenho medo, mas o que eu quis dizer é que é entendível, mas eu concordo com tudo que o Marco falou. A gente não pode covardar de jeito nenhum. E agora mesmo que a gente tem que mostrar a nossa força como cidadão brasileiro, gente, porque o que está em jogo é a nossa... Gente, o freedom of speech, a coisa mais básica, né? Eles basicamente prenderam o Bolsonaro hoje porque ele fez o quê? Você está entendendo? Botou uns posts, ele replicou a carta do Trump, é uma loucura, é um absurdo, é um absurdo. Eu quero aproveitar, vamos lá, desculpa que eu estiquei hoje um pouco o programa, mas vamos lá, a gente já vai sair aqui. Marcos Bernardino, comentei sobre isso hoje, Adriles, a parte financeira do sistema não pode ser assim tão ignorante. Eles podem ajudar a frear o regime infame. O problema é que a miopia e a letargia são impressionantes, né? Miopia e letargia. Eles acham que o bolso deles é mais importante do que a Débora. A escala de valores dessa galera é completamente corrompida. Sim. E disso eu não tenho dúvida. As pessoas vão perder empregos com essas sanções. Mas peraí, o emprego do cara que vai... Assim, coitado, muita gente vai perder emprego? Vai perder emprego. Só que o emprego do sujeito, ele não vale mais do que a liberdade da Débora. Ele pode arrumar outro emprego em qualquer coisa, vai trabalhar em qualquer lugar. O emprego que ele vai perder é uma questão material e não se sobrepõe na escala de valores à liberdade de uma pessoa. E é isso que o autoempresariado precisa entender, que nem tudo, né, nesse momento, a questão financeira é uma questão meramente periférica. Perfeito. Obrigado, Marcos. E é isso. Cara, e você percebe que a gente passa por um processo constante de ressignificação dos valores? Não ressignificação, reiteração dos valores. A gente está sendo colocado à prova aqui. Quanto mais a gente entra no poço da ditadura, a decisão do Moraes não é para o Jair Bolsonaro. A decisão do Moraes é para cada um de nós. Foi o que eu falei hoje mais cedo. A ordem do Moraes, para todos nós, para cada um de nós que está aqui, ainda para as 17 mil pessoas que estão aqui, não milite contra o STF. É só isso. Foi um aviso. É um aviso. É um aviso. Agora, exatamente isso. É tão difícil enxergar isso? É tão difícil você que é empresário enxergar isso? Né? A Patrícia Uchel, desculpem-me, mas vocês são inocentes de acharem que teremos eleições em 26, não como ele é hoje. Todos sabiam que Bolsonaro passaria por isso, que ele está vivenciando hoje. Muito triste ver minha filha crescer aqui. Bem, eu não tô
Eu não quero... Sim. Quer estar junto? Tá junto. Achou que acabou? Eu não preciso de peso morto junto com a tropa. Eu não preciso de... Na mobilização, você não vai na mobilização. Se você acha que acabou, então acabou. É isso. Nós temos um trabalho grande pela frente, gente. Se você acha que acabou, só faz um buraco e se enfia no buraco, no quintal da sua casa, ou em algum parque. Né? Mas não... Nós temos um trabalho grande pela frente. E eu não estou falando que a Patrícia está sendo pessimista aqui, mas, cara, pessimismo agora não está no cardápio. A gente não tem a opção de ser pessimista. A gente tem a necessidade de ser realista, cético, mas tem que ter um grau de otimismo. Porque a gente precisa ter a esperança de que quem vai tirar a gente do buraco é a própria articulação e organização nossa aqui. E pressão nos deputados, e pressão nos juízes, e pressão nos vereadores, pressão em todo mundo. E para isso tem que ter energia, né? Então tem que ter um pouco mais de vitalidade. Vamos lá. Obrigado, Patrícia. Consegue ler o look de Held, Lud? Consigo. Inclusive, eu conheço o Luque. Ele é promotor de justiça no Paraná. Mandar um abraço para ele. Acordem, não há como reverter um regime de tirania por meios democráticos. Isto porque já não há mais democracia. Todas as instituições estão aparelhadas ou acovardadas. O que vem a seguir é uma ruptura diplomática com os Estados Unidos. Isso aí o Olavo ele já falava, né? Não tem como reverter uma tirania por meios democráticos. Mas eu acredito que as sanções, né, dos Estados Unidos podem acelerar, sim, que o sistema, né, interno se restabeleça de forma a, pelo menos, expulsar aquele agente que está causando aquela instabilidade extrema, que no caso é o Alexandre de Moraes. Né? A expulsão do Moraes não vai resolver o problema, porém pode servir como um fator pedagógico para os demais. Até porque meu posicionamento é o seguinte: eu acredito que o Moraes vai ser barbarizado em sanções, barbarizado assim, no último, para servir como exemplo não só para os outros juízes do STF, mas também para os da União Europeia, os de Israel, a todos aqueles que estão tentando ou pensam em fazer a mesma coisa. Acredito que o exemplo maior vai ser nele. Acho que ele vai ser o boi de piranha. E eu falei também já, ninguém é kamikaze aqui, mas esse tipo de argumento que o Luke dá, Lud, é um argumento que para mim é derrotista, é de bancada, é de audiência. Eu tô vendo, tô analisando e tô vendo. Eu não sou parte. Tá bom. Acorda, não dá para mudar. A gente tentou tudo mesmo. A gente fez o nosso melhor trabalho. A gente é a nossa melhor versão. Sério? Hoje a gente é a nossa melhor versão? Então não tem como melhorar. Só piorar. E nem todas as coisas aconteceram ainda. A Magnitsky ainda não aconteceu. Vai acontecer. Então ainda tem ainda tem água para rolar, né? Exato. Obrigado, Luke. Hoje eu tô enfrentando muito a galera. Gilberto, senhore, a hora é agora, 2026 será tarde demais. Obrigado, Gilbertão. Obrigado pelo carinho. A Silvia Prata, o senador está onde? Por acaso em outro planeta? Não consegui chegar em Brasília às 13 horas? Bem, eu não sei a passagem. Aí não dá, é passagem. Gente, pelo amor de Deus. Obrigado, Silvia. O Daniel Sebastiani, tá na hora do povo sair do celular e ir pra rua, todos os dias, panelaço, etc. Tarcísio é manso e não nos representa. Acordem. E é foda. E a gente tem que pressionar o cara pra ele representar. A gente não tem que se aceitar também. Tem que ser aquele chato. E aí, Tarcísio, vamos falar do Alexandre de Moraes hoje? E aí, Tarcísio, agora chegou a hora de falar do Alexandre? Tarcísio, chegou a hora de colocar o Alexandre na mesa? Com o Alexandre a gente não briga? Não, com o Alexandre a gente briga, Tarcísio. É um governador de estado, ou também é refém? O Zema é mais local, né? Segundo o maior orçamento da União é refém. E isso tem a ver com o que a gente entende por federação também, tá? Um governador de estado que tem medo do Alexandre e do STF? Um governador de estado. Isso nos Estados Unidos não é pouca porcaria, não.
No Estado, a maioria das discussões judiciais encerram na segunda instância. Não tem STJ, não tem STE. A Suprema Corte deles julga 80 casos por ano. Não 103 mil. Obrigado, Daniel. Ricardo Muraro, Pix para colaborar, fui bloqueado no fio diário. Como assim? Se ele está aí? Como assim? Foi bloqueado e quer Não colaborar? foi. Se ele está aqui, ele não foi. Essa mensagem o Pix, a chave Pix é o e-mail, contato@fiodiario.com. Agora, estranho você ter sido bloqueado. Difícil isso. A gente não bloqueia ninguém. Só nego que fica xingando aí. Para tirar, na verdade. Obrigado, Ricardão. E vamos lá, tá acabando. Michele Keller, não terá 2026, acordem, não chegaremos lá, não tem mais saída para o país a não ser guerra civil. Michele, eu não quero abusar de você, mas eu quero que você me mande o arsenal bélico que você tem na sua casa, para a gente distribuir entre os milicianos e a gente começar a fazer uma operação de desmonte. E quais são os contatos que você tem com o Exército ou com as Forças Armadas para a gente mobilizar as tropas também. E se eles estão dispostos a quebrar a hierarquia e, e começar o processo de retomada por guerra civil e secessão. Não existe isso. Obrigado, Michele. O Sérgio Nascimento, a ação do Chandercirk é de afrontar ao povo, ao Trump e humilhar o Bolsonaro. Psicopatia. O pior é ver os comentários de alguns patriotas de pouca fé que não saem do sofá. Tem que dar um forte viron, ginkgo biloba. Não. O que dá energia? Maca peruana. Maca dá energia para disposição. Obrigado, Sérgio. Bem, vamos lá, eu preciso liberar elas. Eu vou ler a do Rodrigo, depois eu já vou liberar a Lud e também a nossa querida Juliana, porque a gente está há muito tempo já. Rodrigo Alcântara, Heroíla Ludmila, parabéns a você e o Paulo, nosso futuro presidente Eduardo. Além das medidas do Trump, precisamos de movimentação interna. Os caminhoneiros deixando seus veículos em casa, parando, não forçaria os políticos vendidos a reagirem? Olha, eu acho que esse momento é um momento pertinente para uma eventual greve geral nessa toada aí que ele está sugerindo. Né, que é o tipo da manifestação completamente pacífica, né, a pessoa não está fazendo nada, simplesmente o caminhoneiro não sai, não tira o caminhão de casa, só que acaba gerando um efeito terrível, né? Daqui a pouco os supermercados começam a serem desabastecidos, né, e o povo começa, né, realmente a entrar em desespero, e não só o povo, né, a classe ali da galera, mas os grandões também. Então, isso aí é o tipo de coisa que costuma funcionar quando feito de maneira séria. Então, resta saber se eles consideram, né, os caminhoneiros, os empresários, consideram que realmente esse é o momento. Eu acho que sim. Fantástico. Obrigado, Lud. Deixa eu agradecer, porque eu não quero estender eu não quero estender tanto. Eu imagino que você deve estar com... O pessoal da Timeline deve estar louco para te ouvir também, né? Todo mundo. Porque sempre que sai uma decisão abusiva, a gente tem que ouvir a Ludmilla. E só sai decisão abusiva. Então a gente está sempre ouvindo a Ludmilla. Todo mundo. Não, nunca falta assunto para comentar. O que é inacreditável. Ó, os canais da Lud aqui, no X, Ludmilla Grillo, 11, e no Instagram, 4ludlins, Ludlins, e o canal TV Injustiça no YouTube. Domingo, Obrigado. Com certeza, né, já sei qual vai ser o assunto principal do TV Injustiça. Então, com certeza, agora vou sair daqui do programa, aí vou ler com calma, né, a decisão, essas 47 páginas, para poder fazer uma análise mais detalhada, bem fundamentada no próximo domingo. Boa, fantástico. Obrigado, Lud. A gente vai acompanhar aqui também. Um abraço, Marco. Um abraço, Juliana.